Já falando um pouco, vamos falar um pouco dos movimentos. Você falou de duas montadoras que vocês representam, a HPE e a Stellantis. Engraçado que você falou Turin, né? Que acho que, salvo engano, Fiat é o acrônimo de Fábrica Italiana de Automóveis Turin. Vocês também trouxeram isso para o varejo. Legal. Falando um pouco então desses movimentos das montadoras, tem uma pergunta que a gente oxigenou, que a gente ventilou aqui na pauta, que é: desde que a crise sanitária começou, a gente teve posteriormente os impactos, né? Ali um rearranjo da cadeia de suprimentos global, que ainda está em curso esse rearranjo, né? Ele começou com a crise sanitária, mas você tem alguns conflitos bélicos como esse que está em curso, né? Que também vem fazendo esse redesign, vamos dizer assim, da cadeia de suprimento global. Você acredita, Zé, que há um espaço para a indústria brasileira ganhar um certo protagonismo nesse redesign, ampliar o seu market share? Espaço há. Assim, se a gente for olhar de uma forma bastante objetiva, espaço há. Veja, esse rearranjo, né, que a crise sanitária proporcionou e culminou com outras crises, crise bélica, o nosso segmento ele é um segmento altamente complexo, se a gente for olhar. São muitas fábricas, montadoras, fornecedores e distribuídos em vários países e em múltiplas regiões. Então, operar isso é uma coisa muito complexa. Então, eu vejo que há espaço, sim, e vejo pontos positivos no Brasil, né, para que haja esse espaço. Primeiro, voltando um pouco, além da complexidade, é necessário que os agentes, que os atores nessa cadeia de produção, eles tenham uma certa autonomia e necessitam de diversificação, tanto regional quanto do número de produtores, de fábricas, né? Os pontos positivos a que eu me referia é que o Brasil é um excelente produtor de matéria-prima. A gente tem cobre, a gente tem alumínio, a gente tem aço, a gente tem borracha. Então imagina, é tudo isso que a cadeia de suprimentos do segmento automotivo necessita. A gente tem um parque instalado interessante com uma mão de obra relativamente qualificada. Então, assim, esses são pontos positivos que eu entendo que farão com que, num eventual rearranjo, a gente consiga, ou seja elegível para poder ser um desses players. O que é ruim para nós, né? Quais são os problemas que a gente ainda tem e que não é só no segmento automotivo, que a gente precisa superar? Burocracia. Para você constituir alguma coisa no Brasil, você ainda tem o custo da burocracia, é muito difícil. Carga tributária elevada. É um outro problema, né? O custo do Brasil. Então, você perde competitividade com essas questões. E eu acho que o terceiro problema que eu vejo também é a questão de infraestrutura, de logística, que a gente ainda patina muito nisso. O Brasil, quer dizer, a distribuição ainda de mercadorias é feita por estradas, enfim, você tem algumas dificuldades nesse sentido, por mais que isso esteja melhorando, você tenha novos galpões, etc., mas a distribuição ainda é cara e não é, assim, a gente não tem condições infraestruturais para poder fazer essa oferta. Então, de novo, a gente tem matéria-prima, né? A gente tem um parque instalado relevante, uma mão de obra relativamente qualificada, mas os problemas que permanecem no país ainda são impeditivos de se tornar elegível de uma forma competitiva. Essa é uma opinião. Entendi. Então existe, quer dizer, condições, como você muito bem colocou, que colocariam o Brasil num patamar de elegibilidade, mas a gente precisa endereçar alguns desses... Tem que superar essas questões, tem que superar. E assim, eu honestamente não vejo no curto prazo isso acontecendo. Então você desanima, imagina, investidor de fora que ele olha, o ambiente é bom, mas o ambiente de negócios não. Você imagina o que é o sujeito chega aqui e ele se depara com uma carga tributária que tem imposto sobre consumo, imposto sobre imposto, é muito difícil.
uma avaliação disso a ponto de você tomar uma decisão e vir para cá. Precisa valer muito a pena nas outras questões. Então, esse processo decisório ele não é trivial para quem decide investir, por exemplo, no país como sendo um player alternativo nessa diversificação tão necessária na cadeia de suprimentos. Dentro do segmento automotivo, a gente tem um dos atores que orbita por ali são as associações de classe, né? Das montadoras e das revendas. Você acredita que elas podem ajudar muito a destravar esses valores que estão represando a nossa elegibilidade e como que elas poderiam fazer isso? Eu acho que pode, tá, Cauê? Eu acho que pode, mas assim, eu ainda vejo pouca força política disso. Eu acho que as questões que são endereçadas, e eu não sei exatamente como são, mas não tem ressonância para algumas ações que não dependem apenas das associações de classe. Por exemplo, a gente falou de infraestrutura. Infraestrutura é projeto. E é projeto político. A gente falou de carga tributária. É projeto político. Essas questões que emperram... uma outra questão também que eu coloquei aqui, a gente tem uma mão de obra relativamente qualificada, mas quando se entra com tecnologia no jogo, a nossa mão de obra já não é tão qualificada assim. Então precisava ter uma estrutura de formação de mão de obra mais adequada para que essa cadeia pudesse acontecer no curto prazo. Então eu acho que sim, as associações poderiam ter força se trabalhassem uma agenda mais propositiva e uma agenda comum. Eu creio que sim. Aí as concessionárias, as associações de classe, montadoras com uma agenda comum e propositiva, eu acho que a gente estaria encaminhando uma solução para o problema. Mas tem que ter pressão, enfim, tem que ter conversas mais a miúde, né? E não deixar isso no segundo plano, porque imagina o Brasil como um player nessa cadeia de distribuição, olha o benefício interno que geraria para o nosso segmento, para essa indústria automotiva. Hoje nós estamos sofrendo com várias coisas aqui. Você compra um carro hoje, conversávamos sobre isso, né? Ou aluga, você leva muito tempo para entregar porque você não tem spare parts, você não tem materiais para fazer a montagem do teu veículo e entregar o veículo dentro de um prazo que o cliente não desista, né? Então, assim, seria muito adequado para nós, dentro dessa elegibilidade natural que já temos, superarmos essas questões políticas para que as coisas acontecessem. Eu imagino desse jeito. Às vezes até dentro do segmento, né? A gente entender, olhar para essas associações que a gente falou, né? E que existisse uma transversalidade nelas para que juntas elas pudessem se sobressair nesse tipo de proposta que favorece a conjuntura como um todo, né? Que favorece o Brasil como um todo. Até porque a gente estaria olhando para a cadeia de valor, né? Como você muito bem colocou, exatamente. São inúmeros os benefícios que a gente vê de imediato, vamos dizer, de primeira ordem, isso sem contar os que a gente não consegue nem observar numa análise simplória, né? De segunda, de terceira ordem, para todo o ecossistema, especificamente para o consumidor, né? Até porque a economia começa e acaba nele, né? Exatamente. E aquilo que você acabou de colocar aqui, acho, voltando um pouco no que eu tinha falado, o ecossistema só se beneficia de alguma coisa quando você tem uma agenda comum. Não pode ser agenda particular. Quer dizer, se uma associação de classe tem uma agenda, se outra tem outra agenda, nós já não estamos falando a mesma língua. Então, os problemas são comuns, a gente tem que ter uma agenda comum para enfrentá-los de forma propositiva. Tá? Acho que tem algumas coisas importantes aí que o Brasil tem feito, né? Mas ainda não suficientes. Lá o plano estratégico que a Anfavea apresentou em 2020 e que previa incentivos à tecnologia, é um ponto importante para a gente poder superar muitas questões. Sustentabilidade, né, que é um outro ponto também importante para você. Inovação, que é uma coisa de que a indústria carece. Tá? E integração com outros setores da economia, tudo isso está lá no plano. Tá? E o próprio governo mesmo sinalizou em 2021 aquele programa Rota 2030, com também incentivos à pesquisa e desenvolvimento. De novo, nós estamos falando de educação, né? Estamos falando de desenvolvimento de coisas novas e inovação. Tudo isso aqui, dentro de uma agenda propositiva, é importante
para a gente ser cada vez mais elegível dentro desse cenário. Agora, eu volto aqui, não tô batendo na mesma tecla, mas se a gente não superar as questões que eu coloquei antes, né? Carga tributária, logística, infraestrutura, enfim, desenvolvimento de mão de obra, burocracia, a gente vai continuar patinando. A gente vai ser sempre, né? Pô, legal, somos bons, temos tudo que precisamos, mas tem isso aqui que impera, que tem que destravar.